Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Sou Vitor Taveira, essa é a entrevista do século. Estamos agora abrindo uma temporada aí falando de cultura, tema muito importante. Lembrando aí para quem está chegando agora ou quem ainda não fez, curtir aí Século Diário no YouTube, né? Ativar o sininho para receber as notificações. Também estamos no Spotify, Google Podcast, outras plataformas de áudio para ouvir em podcast. Então, quem prefere, siga por lá também. Na edição de hoje, temos aqui como convidado o Fabrício Noronha, atual secretário de Cultura do Espírito Santo, reconduzido, né, confirmado para a próxima gestão do Renato Casagrande. Ele que também é presidente do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura. E o tema vai ser sobre políticas públicas para a cultura, né? Então, para começar, Fabrício, primeiro bem-vindo, né? Queria que você falasse um pouco do que te motiva aí para uma nova gestão, né? Depois de 4 anos à frente dessa secretaria. Obrigado pelo convite, Vitor, e ao Século Diário para estar aqui conversando sobre política de cultura. Como você disse, um tema muito importante, um tema que tem ganhado espaço na agenda pública, não só aqui no Espírito Santo, mas no Brasil, agora com a retomada do Ministério da Cultura, né, com todo esse momento e esse movimento que a gente tem vivido. Eu estou muito animado para esse segundo momento, né, essa continuação. Agradeço muito, né, o governador por essa recondução e também por todo o espaço e o carinho que ele tem tido com a secretaria, com o nosso trabalho. A secretaria expandiu muito a sua atuação, a gente tem feito e alcançado muito mais quando a gente olha para a estrutura, e agora que a gente está nessa fase de planejamento e tudo mais, a gente olha para a própria estrutura de atuação há 4 anos atrás e a gente percebe essa diferença. Isso é fruto do trabalho, do nosso trabalho ali no dia a dia, mas sem dúvida também desse espaço dentro do governo e dessa visão e essa liderança do Casagrande em relação ao tema. E o que me anima muito a possibilidade da gente consolidar esses avanços. A gente sabe que tão importante quanto criar políticas, criar marcos legais, criar novas legislações, é que elas tenham continuidade, que elas consigam penetrar e ganhar sentido na vida prática, né, da sociedade. Então é uma oportunidade que a gente consiga isso agora nesse segundo momento. Boa parte dessas conquistas, até pelo tempo da burocracia e a própria pandemia, ela aconteceu da segunda metade, né, dessa primeira gestão, e atacar alguns pontos, né, que obviamente pelo tempo, por questões de orçamento, enfim, por motivos diversos, a gente não tenha conseguido. O foco dessa primeira gestão, como eu acho que é notório assim, né, para quem observa e acompanha, foram essas criações, essa pavimentação a partir desses novos marcos legais. Nesse segundo momento, a gente consolidar e atacar alguns pontos que eu destacaria, por exemplo, a questão das culturas populares, da salvaguarda do nosso patrimônio. A gente expandiu muito o investimento, assim como, né, de uma maneira geral no setor cultural, mas sem dúvida nenhuma a gente precisa de uma política que olhe para esse segmento, para as comunidades tradicionais, como um programa mesmo. E isso a gente tem trabalhado nessa construção. Eu poderia falar também do patrimônio material, né, que também é um desafio, mas recentemente, esse ainda está no início do processo, nós lançamos o Fundo a Fundo Patrimônio, né, que sem dúvida nenhuma é o maior programa de investimento e é um desses que a gente quer consolidar e que ele praticamente vai ser executado agora, né? A gente fez os primeiros repasses aos municípios agora em dezembro, então vai ser também os frutos de alguma maneira vão ser colhidos agora nesse primeiro momento e de alguma maneira ele complementa aí, né, pegando esse campo do patrimônio. E as políticas, né, da economia criativa, do audiovisual. A gente tem trabalhado muito na construção de uma Film Commission aqui para o Espírito Santo, né? A gente tá nesse debate. Tem um desejo já,
desde a primeira gestão, mas eu acho que a gente tem a capacidade agora de trabalhar ele de maneira mais forte, que é a questão poderia chamar de exportação, digamos assim, mas seria de estratégias de difusão da cultura do Espírito Santo, da produção artística e cultural do Espírito Santo para o resto do Brasil e para o mundo. Esse já era um Está desejo. desde o início, da primeira entrevista que eu fiz contigo, né, você já falou disso, né? Como é que alguns estados conseguiram projetar, né? Exatamente. A gente tem vários exemplos de estados que tem Pernambuco, Pará, quer dizer, se é reconhecido, né? Exatamente. E em 2019 a gente estudou muitos desses modelos, inclusive veio uma turma do Pará que trabalhou lá num programa que teve, se eu não me engano, em 2012, que chamava Terroir Pará, que é um programa bem interessante. E a gente estudou alguns desses modelos, mas aí com a pandemia, com tudo, não fez muito sentido. A Film Commission tem um pouco desse papel, né? De abrir caminho para as produções aqui. Tem também essa de trazer produções para cá, né? Exatamente. Nessa área do cinema. E aí, para concluir, assim, eu acho que o que também pode definir assim, essa motivação, essa resposta dessa pergunta, é também, de uma maneira geral, a difusão cultural. Porque a gente pavimenta com as leis, a gente consegue criar um sistema que hoje é o sistema, né, mais completo do Brasil, por conta da questão do fundo a fundo, que não tem em nenhum outro lugar. E agora a gente entra numa fase de estratégias de como difundir, tanto desse ponto de vista da exportação, mas para além disso, de ocupar os espaços culturais, de ocupar, né, as praças, de ter uma política de circulação efetiva, como, né, o Cultura em Toda Parte nos 2 primeiros ciclos já esboça. Então, um pouco do que a gente está planejando, e eu acho que é até natural, né, pela complexidade do setor, né, e pela ordem prática aí das coisas, é a gente agora, a partir de um momento que você tem uma política de fomento, que você está descentralizando recursos, que esse volume de recurso cresceu, que você facilitou esse acesso, né, o máximo, boa parte do máximo, né, possível dentro de uma legislação, ainda aguardando a questão do marco regulatório do fomento, que está tramitando no Congresso Nacional, que pode abrir e desburocratizar ainda mais os nossos editais. Agora entra numa fase onde essa produção, essa efervescência, esse recurso, esses projetos, essas ações, elas precisam, né, de visibilidade, de ações de formação de rede, de formação mesmo, né, em aspectos, né, que estão atrelados, como, por exemplo, da comunicação, um aspecto muito importante, né, na produção cultural. Então, a gente está um pouco em linhas gerais, né, dessas estratégias para esse momento, para que a coisa bombe, né, e dê, inclusive, visibilidade para o Espírito Santo a partir da cultura. E aqui mesmo, né, porque a gente às vezes tem muitas produções muito boas que não consegue, né, para essas travas, para essas dificuldades, ou circular mais, ou ser mais divulgada. Mas eu ia perguntar assim, o que você acha, o que não deu para fazer, que você assim pensa, poxa, não deu, temos que fazer agora? Eu acho que um pouco dessas estratégias, e dessas demandas, elas já estavam mapeadas, inclusive no próprio Plano Estadual de Cultura, na própria construção toda feita lá atrás. Eu acho que é uma oportunidade agora também, né, e com esse momento do governo federal, ou seja, a volta de um ministério que possa ter um papel de condução como farol, um papel de investimento de recursos para além da Paulo Gustavo e da Leo de Blanc, que a gente pode falar depois mais um pouco, a gente tem essa expectativa dessas consequências, digamos assim. Então, mais do que que não deu para fazer, eu acho que é um pouco do tempo mesmo. Quando a gente olha os 4 anos, né, parece muito tempo, mas ali no dia a dia, com uma equipe que também passou por um processo, né, de expansão, né, novas estruturas dentro da secretaria para dar conta justamente desses passos que foram sendo dados, né? Às vezes pode parecer que é só uma questão de orçamento, bota dinheiro que resolve, mas às vezes não é, e muitas vezes não é, porque o processo, né, da estrutura do Estado,
da composição dos chamamentos, do processo de transparência, do processo da ampla participação da sociedade, daqueles atores interessados, passa por uma série de ritos. Então, para você triplicar o recurso de fomento à cultura, não é simplesmente ter a rubrica lá do orçamento. Você precisa criar uma lei de incentivo à cultura. Aí, para criar essa lei, você precisa conversar com a Secretaria da Fazenda, você precisa conversar com o Conselho das Secretarias, né, que é o CONFAS, que tudo isso é regulamentado nacionalmente. Você vai conversar com a Federação das Indústrias, com as empresas, com os contadores. Então, é sempre um processo de construção. Então, a gente avançou muito nesses processos e agora eu acho que a gente pode, além de consolidar, usufruir desses resultados do ponto de vista artístico-cultural. Agora, a cultura, quer dizer, nos orçamentos dos últimos anos está em torno de 0,22%, né, do orçamento do Estado, né? Tem as lutas nacionais que falam em lutar por 1%, né, nacionalmente, quer dizer, ainda uma porção bem pequena, né, desse orçamento, entendendo a centralidade e o potencial que a cultura tem, né, que poucos gestores, na verdade, entendem, né, mais a fundo, assim, em geral, os políticos, né, médios, assim, né. Você acha que dá para avançar mais nesse sentido? Porque aí já se está fazendo de um avanço quantitativo, né, no percentual, né, o orçamento crescer, mas assim, a cultura, né, ser mais valorizada ainda, né? É um caminho, a gente tem conseguido, né? Isso já essa porcentagem, esse valor que você traz, se você pegar comparativo quando a gente entrou, já tem um crescimento considerável. Não está aí, né, nesse valor o recurso do ICMS incentivado, né, que não entra no orçamento. Então você pode somar, que é o da LIC, no caso, né? da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, a LIC, então você pode acrescentar aí mais 15 milhões, então você pega de um panorama de 30 no começo do ano para 51, né, se eu não me engano agora, mais esses 15 da LIC, então você está falando de 65, mais do que o dobro desse recurso inicial. A gente tem no horizonte a Lei Aldir Blanc II, a gente está falando de mais 30 milhões de reais que vem para o Fundo Estadual de Cultura. Então, soma-se a isso também os 45 milhões da Lei Paulo Gustavo, são recursos federais, mas são recursos que vão ser, pela lógica das duas leis, operados pelos estados e municípios. Então, no caso da Lei Aldir Blanc permanente, nós vamos falar depois, mas assim, quer dizer, todo ano, todo né? ano. Então isso vai ser E isso cria uma perspectiva muito boa de crescimento. Aí você já tem um horizonte de crescimento para além do crescimento do recurso do Tesouro Direto, que também precisa continuar, também precisa ser trabalhado. E pensando num aspecto geral, assim, para além da Secult e da nossa gestão, do ponto de vista da institucionalidade das políticas de cultura, a Lei Aldir Blanc II, sobretudo por ela ser permanente, ela cria uma perspectiva para o setor cultural, para a Secretaria de Cultura, principalmente as municipais, muito interessante, porque você sai de um contexto antes da pandemia, antes da Lei Aldir Blanc I, de boa parte dessas secretarias nunca operaram recurso nenhum de fomento, para um recurso carimbado todo ano, em geral considerável, né? Imagina que não era nada e agora sei lá, um município pequeno, 300, 400 mil reais. E isso dentro da própria estrutura daquele município, isso aí vira o sexto, o sétimo orçamento ali daquele município, em alguns casos até mais. E isso vai criar o quê? Tanto uma necessidade de equipes mais preparadas, né, para a gestão desse recurso, um processo de participação social também desses conselhos mais empoderado, porque todas essas leis, inclusive o nosso fundo a fundo, exigem, né, em sua essência a questão da participação, da aprovação e do controle social. Então sai de uma perspectiva pré-pandêmica muito ruim, assim, a gente poderia sair da pandemia com as secretarias fechando, né? Essa relevância, essa pequena relevância, essa participação, essa percepção da importância
do investimento em cultura, que já, né, como você falou, já era pequeno, negativo, né, ainda pior. E eu acho que esse contexto, por conta dessa perspectiva de investimento, ela muda. Então, assim, na hora que um prefeito for decidir quem vai ser o secretário de cultura, a composição da equipe, ele vai pensar melhor porque você tem um recurso ali carimbado. E aqui no Espírito Santo, por conta de todo esse processo do fundo a fundo, a gente meio que sai na frente também. Porque a gente sai de um contexto, em 2020, de 15 leis municipais, que só 2 ativas, Cariacica e Cachoeiro, para hoje, no segundo ciclo do Fundo a Fundo, a gente tem 60 municípios que se inscreveram para receber o recurso. E esse ano a gente tem mais de 30 leis que rodaram, mesmo recursos menores do que a Lei Aldir Blanc, mas é rodar recurso, rodar edital. Tradicionalmente, a Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo, Lazer, né? Nos municípios menores. Em Né? alguns casos é junto com a E raramente educação. alguém da cultura, geralmente alguém do turismo ou do esporte. E aí você vai precisar preparar, e aí tem um aspecto disso que é de formação, e aí a gente tem feito umas conversas com a universidade, com a UFES, que é de você formar esses gestores também, do ponto de vista acadêmico, porque é uma demanda que está vindo, não só de gestores, como de consultores, de produtores culturais. Existe uma demanda sendo criada a partir desses 3 bilhões de reais todo ano injetados na cultura brasileira. E aqui no estado não é diferente. Inclusive, o Colega Paulo Gustavo, né, tem um muito grande para o audiovisual, tem municípios que têm pouca produção, enfim. Mas eu queria, como você pincelou aqui, voltar. Depois também vamos falar da parte nacional, mas você falasse um pouco disso da cultura popular, né? Eu ouvi algumas críticas, né, que vêm das bandas de concordação de folclore em relação a isso, né, que o sistema de editais ele não dá conta, né? É uma política importante, né, de grande importância, foi a principal, acho que continua sendo, né, por muito tempo, mas que às vezes, né, precisa de uns instrumentos mais que vá além dessa estrutura, porque se você botar, né, grupos para competir ali, geralmente, inclusive, os grupos que ganham são aqueles que têm alguma estrutura mais de pessoas que estão mais acostumados com esse formato de edital, né? Às vezes os mestres, embora sejam grandes guardiões de saberes, eles às vezes não dominam essa instrumentalidade, né? Embora agora possa fazer por áudio, né? Tem algumas melhorias que vão sendo feitas, mas o que tem sido pensado assim que tipo de política pode surgir? O importante é observar em primeira instância o que se avançou nesse sentido. Eu acho que, de uma maneira geral, as políticas, sejam elas qual forem, elas têm os seus limites e suas características. Então, os editais, eles são importantes, eles estão consolidados, mas eles não conseguem resolver todas as questões da cultura. E era assim, né? Em 2019, quando a gente entrou, havia uma hiperconcentração. Então, a gente tem um pouco essa memória ainda também. Então, muito do que se, né, dos problemas, eles decorrem também de uma sequência dessa hiperconcentração. Da mesma maneira, a lei de incentivo à cultura, ela que demanda e prescinde de uma participação do investidor, né, da empresa investidora. Se fosse só ela também, ela ia, né, não ia dar conta de um monte de coisa. Então, o primeiro sentido do que eu estou querendo dizer é que essas políticas elas são complementares. Se a gente está falando em criar uma grande política de salvaguarda das culturas populares do Espírito Santo, a gente não está falando em substituir 100%, né, o que é feito nos editais. Nos editais, a gente, além de ter expandido muitos recursos, houve essa facilitação, né, das inscrições por áudio, por vídeo, enfim, que a gente observa também os números, né? Então, a gente conseguiu expandir de uma maneira geral e também dentro das culturas populares esse acesso. O circo também, que tem um aspecto também de base comunitária, é um outro sinal que a gente tem muito claro. O que a gente tem estudado, estruturado e olhado é as boas experiências que a gente tem no Brasil. A gente tem uma experiência bem bacana no Ceará, que a gente tem
que a gente tem olhado, que a gente tem acompanhado. Inclusive, a querida Luísa Sela foi indicada agora, será a próxima secretária, né, que teve uma participação importante nesse processo como secretária executiva do Fabiano Piuba até pouco tempo, no próprio fórum, que são modelos onde a gente consiga tanto olhar do aspecto da salvaguarda desse conhecimento, ou seja, aproximar mais a academia, né, os pesquisadores, para que a gente consiga produzir conteúdo, produzir acervo, produzir pensamento em cima desses bens. A gente tem um déficit muito grande também em relação a isso. A gente precisa ter alguns registros, né, importantes que nós ainda não temos, né, do ponto de vista do registro, né, no Conselho Estadual de Cultura, que prescindem desses estudos, e de políticas que cheguem, que facilitem esse acesso a esse recurso, a essa uma política também para os eventos, né? A gente tem também um calendário geralmente aí que fica... anualmente, né? São eventos anuais, a maioria deles. Então a gente precisa de uma atenção para isso, porque da mesma maneira que o exemplo dos grupos, né? Que tem que concorrer, às vezes, esses eventos também. Então imagina só um evento tradicional ter que concorrer com outro evento tradicional, porque tem 3 prêmios e tem 5 ali disputando. Então, é fugir dessa lógica. Isso está sendo desenhado, eu posso, né, depois apresentar de maneira mais consistente para você. Peço também contribuições nesse sentido, né? A gente tem entidades, enfim, pensadores, pesquisadores que podem contribuir trazendo, né, exemplos e boas práticas de políticas das culturas populares no Brasil, para que a gente se inspire e toque, né? Então a gente está exatamente nesse momento agora dessa construção. Tem algumas questões ligadas à legislação também, de algumas alterações importantes, né, nessa legislação de registro, que a gente já tem até um acúmulo de debate em torno disso, e que um pouco agora é a hora da gente colocar esse bloco na rua, e a gente conta muito com grupos e entidades que queiram contribuir, né, nesse processo, a exemplo de outros setores, né, e de outros diálogos permanentes que a gente estabelece com essas entidades. Agora, em relação à LIC, também voltando, que é a lei de incentivo, né? Entra naquela velha questão, né? Que, na verdade, as empresas acabam tendo um papel de validar ou não, assim, né? Um projeto, né? E estão recebendo para isso incentivos, né? Incentivos fiscais, né? Não há outra solução nesse caso? Não dá para avançar para outro modelo? Enfim, que é uma isenção de ICMS, não é isso? Sim. Volto no ponto anterior, são políticas complementares. Qual que é a questão do modelo? Esse modelo, ele tem uma dinâmica diferente dos editais. Ele é só CNPJ, inclusive. Não, eu estou dizendo do ponto de vista da circulação do recurso, né, do ecossistema do recurso. Ou seja, esse recurso, a empresa não paga e aporta diretamente no projeto. Os editais, eles passam pelo fundo, tem todo um processo de chamada. Que rege, né, o que rege essas políticas são diferentes e são complementares. Porque se a gente também... então pega os 15 milhões da LIC, coloca nos editais, faz um super edital com 30 milhões e resolve o problema. Não sei se resolve, porque algumas coisas os editais não vão dar conta que esse outro mecanismo dá conta. Então, eu defendo, né, essa complementaridade. Se existe um modelo melhor, se existe aperfeiçoamentos, eles podem, né, acontecer. Até porque a estratégia que a gente fez para a Lei de Incentivo à Cultura é de observar o comportamento dela no primeiro ano e corrigir, né, rotas. Ela teve um incremento, né? Ela começou com 10 e teve um incremento de mais 5, por conta justamente dela ter girado bem. Então, por exemplo, esse aspecto da captação não tem sido um gargalo.
aparentemente poderia, mas a empresa tem a prerrogativa, então tem, mas o que tem acontecido, os relatos que a gente recebe é que assim que publica o resultado, a gente publica, né, no site da Secult, no Diário Oficial, inclusive com um contato, com um resumo do projeto, fica lá disponível no site da Secult. As empresas têm ligado para os produtores, para os proponentes, oferecendo o recurso de aporte. Então, assim, não sei se é exatamente esse o problema que a gente tem, sabe? Em tese, serviria também como uma espécie de ajudar a desafogar, né, os editais, né? Porque é um processo rápido. Porque é um processo rápido e também de valor, como não são montantes fechados como os editais, né? Que tem um valor já, né, fechado, podem ser maiores. E também por esse de CNPJ, quer dizer, alguns projetos que talvez possam ir para ali e esses, digamos, né, grupos maiores como CNPJ, empresas, associações, digamos, deixar de concorrer, né, deixar de colocar até no edital e abrir oportunidade para outros, né? Distensiona os editais, né? Sem dúvida. E traz outras possibilidades, até mesmo em termos de valor. Né? A dinâmica da lei de incentivo, ela possibilita você ter projetos de 450, 500 mil reais, que é o teto. Inclusive, nos editais, se você faz isso, você acaba concentrando muito, criando uma... Tem um outro aspecto também que é interessante, até lembrando um pouco das defesas, né, que a gente fazia da lei de incentivo lá atrás, nas conversas com a Secretaria da Fazenda e tudo mais, que é uma dinâmica de recorrência. Então, se você pegar um exemplo aqui, o Festival de Sanfona e Viola São Pedro de Itabapoana, que é um evento no interior, né, lá no sítio histórico, que tem um aspecto, né, do nosso patrimônio material lá de São Pedro de Itabapoana e Mimoso do Sul. Aquele projeto que eles fizeram, que foi captado e tem uma relação ali direta com a empresa, ele pode se inscrever novamente na lei de incentivo a partir do dia 2 de fevereiro e ser habilitado, possivelmente ele será, porque não há, diferente dos editais, não há uma concorrência, então a gente habilita um volume maior do que o recurso, e se a empresa que apoiou, ou as empresas, né, que não precisa ser uma empresa, ela ficou satisfeita, digamos assim, com aquela parceria, ela já entra no próximo ano e você tem a garantia da realização do próximo. Um edital é uma concorrência. Então a grande tensão do processo dos editais é de, eu tenho esse festival tradicional e tal, mas aí se eu não ganhar o edital naquele ano, ou se tiver uma restrição... É super interessante, ela não tem muito a perder, na verdade. E para o produtor também, porque cria essa dinâmica. Enfim, e aí dentro dessa complementaridade também, os projetos da lei de incentivo, elas, até pelo aspecto orçamentário, né, de serem projetos maiores, eles também abarcam e acabam criando um mercado de trabalho que é diferente um pouco da dinâmica autoral, digamos assim, do edital, do meu projeto, do meu podcast. Não, é o meu estúdio de podcast que eu vou prestar serviço para esse festival de teatro, esse festival da sanfona e da viola e não sei o quê, e você vai criando você vai manter aquele estúdio de podcast não pelo projeto de 40 mil reais autoral que ele captou na lei no edital, mas porque tem um ecossistema de recursos girando e de demanda de podcasts que ele está o tempo todo sendo contratado por projetos financiados pela lei de incentivo. Muitos produtores capixabas, inclusive, têm captado bastante com a Lei Rouanet, né? Que é mais ou menos parecida, embora mais burocrática, né? Que a Lei Rouanet é bem mais burocrática. Muito mais. A Lei Rouanet, ela limita um tipo de empresa e que são as grandes empresas, né, de lucro real. A nossa lei de incentivo, ela tem uma escala que é inclusive uma característica da nossa lei, onde quanto menor a empresa, mais a porcentagem é maior que ela pode investir na lei de incentivo, que vai de 5% a 20%. Então, hoje a gente está falando de um universo de 1.000 empresas no Espírito Santo que podem apoiar na lei de incentivo à cultura. Então, a gente não está falando também, né, sobre o aspecto primeiro da sua pergunta, assim, né, no sentido de a demanda, a decisão fica na empresa,
porque não tem uma reserva de mercado para essas empresas. Não são 5 empresas que podem. Quem decide, na verdade, é o comitê, né? Ela decide apoiar projetos já aprovados, né? Ela não tem essa... E não são só essas 5 grandes empresas que apoiam projetos de cultura. Pode ser o posto de gasolina, o supermercado, a pequena rede de supermercado do interior. Isso a gente tem visto, quando a gente olha a lista das empresas que apoiam, começam a aparecer também arranjos locais que se juntam para apoiar determinado projeto. E no primeiro ano, óbvio que isso não vai aparecer aos montes, mas como a lei permite, como ela está começando, a gente acredita também e trabalha, né, do ponto de vista formativo para essa expansão, para que essas pequenas empresas também possam entrar nessa dinâmica do incentivo à cultura. Perfeito. Agora, falando dos espaços culturais, né? O Teatro Carlos Gomes, que é o palco principal, né, do Espírito Santo, localizado em pleno centro de Vitória, no Marco Zero, praticamente. Não Marco Zero, né, mas no coração de Vitória. Ele está fechado desde 2017, começou as obras, né? Como é que está, assim, qual que é a perspectiva, a expectativa, tem prazos para que ele volte? Que muita gente, né, muitos produtores realmente sentem muita falta, né? Embora tenha o Palácio Sônia Cabral, o do Sesc ali na frente, que não é um equipamento, né, é um equipamento do Sistema S, né, não é exatamente público, né? Mas muitos se queixam, né? Sentem falta pela importância, pela relevância. Claro, e com razão, né? O espaço há muito tempo fechado. Dos anos 20, né? E muito importante, palco de extrema relevância para a história cultural e política também, né, do Espírito Santo. De fato, ele está esse tempo todo fechado. Agora a gente iniciou uma parceria via a Lei de Incentivo Federal, inclusive, desculpa meu alarme, a Lei de Incentivo Federal com recursos da EDP e do BNDES para realizar a obra em parceria com o Instituto Modus Vivendi. Nesse momento, a gente está inventariando né, as peças que estão lá para iniciar a obra, aguardando também, estávamos aguardando algumas liberações em relação à Secretaria Especial de Cultura. A gente sabe que o processo do governo federal, governo federal, da Secretaria Especial do Governo Federal, teve um processo, né, de atrasos, né, severos lá em relação à Rouanet. E o prazo de execução da obra, por ser uma reforma completa, é de 2 anos. Então, é daqui a 2 anos, a partir do começo desse ano, que a previsão que a gente tem o teatro funcionando e retomado. Mas eu acho legal, né, aproveitar a oportunidade para contar um pouquinho de como que a gente chegou até aqui. E de que não foi por falta de vontade, que não foi por falta de acompanhamento e de priorização no processo do Carlos Gomes. Primeiro que, quando a gente chega, ele estava, né, nesse processo, abria de vez em quando, a coisa dos ar-condicionados, né, que foi até um pouco icônico na época, para alguns eventos determinados. Foram improvisados ali, né? E a gente toma decisão, que não é uma decisão fácil, e a gente, né, sofre críticas muito, que é de fechar e resolver a questão, que é infiltrações seríssimas, água minando do chão, uma região, né, próxima... Ali era tudo alagado, né? Região de pescadores, né? Exatamente, de aterros... Quando o Melpomene vem ali se instalar, que começa aquilo ali a virar um espaço, né? Porque antes era cidade alta, né? Que era... Uma questão dos ar-condicionados, do sistema elétrico de uma maneira geral, de risco mesmo, equipamentos assim antigos, né, precisando de mais do que manutenção, de serem trocados. Então a gente toma essa decisão, né, o governador Renato Casagrande no começo, da gente enfrentar essa questão. E para você enfrentar uma questão dessa, dentro do processo de contratação, de licitação, você tem algumas etapas. Então, o primeiro ponto, em 2019, foi levantar essa demanda do que você precisa, porque para você licitar o projeto arquitetônico, que é a fase seguinte, você tem que dizer de maneira bastante específica e dada toda a complexidade daquele equipamento,
porque a gente está falando de uma reforma, a gente está falando de uma parte cenotécnica, de uma parte acústica, de acessibilidade, de bilheteria, enfim, de ar-condicionados e tudo mais, para ir licitar o projeto arquitetônico, que não havia esse projeto, então, e é uma coisa que a gente sempre conversa, né, com as prefeituras, né, com os gestores, agora principalmente com o Fundo a Fundo Patrimônio, tenha o projeto, porque sem o projeto a gente não consegue licitar, não consegue fazer convênio, então muitas vezes a gente recebe um pedido, pô, tem um equipamento super importante, tem o projeto? Não tem, então é o primeiro passo. Nós chegamos, não tinha esse projeto, e a gente foi para cima de contratamos, um projeto, acho que R$330 mil foi o orçamento, ele ficou... Aí é isso, é um ano levantando o que precisa, abre a licitação, corre um ano e meio para entregar o projeto, aprova no conselho, e aí a gente ia entrar no processo de licitação e acabou que apareceu, né, foi uma oportunidade que o BNDES lançou um edital nacional resgatando as histórias para patrimônio material, e o Instituto Modus Vivendi, a partir, né, de um termo de cooperação, escreve o Teatro Carlos Gomes nesse edital, que é um edital de co-investimento. Então, cada R$1 que o BNDES entra, cada R$1 que uma empresa parceira, né, tinha várias, entra, o BNDES entra com outro R$1. Então, a EDP entrou com 10 milhões e o BNDES com os outros 10, e aqui estamos nessa etapa de execução do projeto, que é um projeto, diga-se de passagem, né? É um projeto muito bom, assim, completo, que inclui uma cafeteria, que inclui toda a parte cenotécnica, né, de som, luz, de climatização, de acessibilidade plena, inclusive de acessibilidade ao palco, de automação do fosso da orquestra, enfim, de toda a recuperação, né, das características originais. Inclusive foram encontrados, né, alguns desenhos extensos lá nas paredes do teatro, que deve ficar exposto isso também para o público ter contato com essas outras fases. Então é uma decisão política que não é de uma hora para outra, mas que ela está caminhando. Agora, aquela pergunta, né, que todo mundo faz, o Cais das Artes. As obras começaram lá em 2010, né, na gestão de Paulo Artung, na verdade, que é concebido o projeto. Paulo Mendes da Rocha, que é um arquiteto, né, capixaba, super reconhecido internacionalmente. Inclusive faleceu no ano passado, sem ver, né, 10 anos depois, 11 anos depois, sem ver essa obra finalizada, né, grande parte da estrutura está lá. E aí a gente tem uma série de questões, tem muitos entraves burocráticos, a obra começa, contrata outra, volta, enfim. Como estamos? Será que dessa vez vai? Mais 4 anos? Pô, tem que ir, né? Por favor. A nossa expectativa é que sim, né? Acho que é de conhecimento, né? Mas não custa reforçar que aquilo ali passa por um processo de judicialização. Então, tem processos da empresa contra o Estado, do Estado contra a empresa, a última que operou ali. Então, isso prescinde de dois caminhos possíveis, que é o que a gente tem trabalhado e que agora a gente está bem avançado para conseguir startar. Um é de um acordo para que retome com essa mesma empresa esse processo da obra. E o segundo, que também a gente está caminhando em paralelo, que é o da antecipação da PPP, e aí vale destacar que às vezes, né, isso fica um pouco confuso nas notícias, enfim, é natural dada a complexidade, que todo o planejamento, né, do original, digamos assim, da concepção do Cais das Artes prevê a sua gestão a partir de uma parceria público-privada, né, de uma maneira ampla, porque isso, quando fala parceria público-privada, você tem muitos modelos e muitas formas ali de conceber, mas isso não é uma novidade do ponto de vista de uma decisão que muda agora e que não. Isso aí, a única diferença é que a estratégia é antecipar a PPP para que antes da obra fique pronta para incluir
a finalização da obra nessa parceria público-privada. Já seria com uma entidade que seria a futura gestora, no caso. Ou um grupo de Um entidades e uma vai terminar e a outra vai ser a gestora. Então é isso que eu digo que o modelo ele é muito diverso. E isso não significa privatizar o Cais das Artes, né? Isso que é uma outra confusão, enfim, que acontece. E aí, hoje, se você observar os grandes museus, os grandes, né, esses que a gente admira, esses que a gente às vezes até compara, o Cais das Artes vai ser tipo tal, 100% desses grandes espaços eles são administrados a partir de uma parceria público-privada. Então não é uma visão a partir até da própria impossibilidade da administração direta cuidar de um equipamento daquele porte, né? É uma estrutura grande, tanto do ponto de vista de programação, de atividades, quanto do ponto de vista do dia a dia ali, de manutenções, enfim, do cuidado, né, com o equipamento. E obviamente, isso também abre a possibilidade para modelos híbridos, como alguns museus têm. Então, parte dessa responsabilidade de administração fica com o Estado. Então, isso é justamente o que essa PMI, que é essa fase antes da PPP, ela vai trazer, essa modelagem, né, de participação e sempre, né, como uma premissa, como um espaço, um complexo cultural. Uma polêmica foi o que, atrelado a essa ideia de uma finalização do PPP, foi de que uma parte seria alocada como uma incubadora um hub de economia criativa, um hub, e que isso desvirtuaria a proposta original. Isso foi uma das críticas. A própria concepção dessa PMI, dessa PPP, ela prescinde esse arcabouço que é um teatro e um museu. Outras atividades, inclusive, originalmente, como eu disse, né, tem já na origem esse plano de ser uma PPP, você não, na própria concepção arquitetônica do Paulo Mendes da Rocha, você tem um café, né, que é do tamanho de um restaurante que é do tamanho de um mall, assim, né, que caberia até mais de um restaurante no primeiro andar do teatro, que são atividades que já também seriam diversas a atividade finalística 100% cultural. Então, assim, o lugar é muito grande. Eu acho que é importante também. A gente até fez uma série de visitações lá agora. Sim, durante o evento. Eu, por exemplo, nunca fui, a gente só vê de fora, né? Tem as polêmicas arquitetônicas. Então, assim, ter ali uma outra atividade, seja ela qual for, não entrando no mérito, no demérito das startups, ou não sei o quê, não vai, de forma alguma, deixar que aquilo seja um espaço cultural. Se seja uma incubadora de startups, seja alguma coisa relacionada ao turismo, que está muito ligado ali a coisa, seja uma coisa ligada a eventos, enfim. Eu acho que pela natureza do processo arquitetônico, pela importância também que esse espaço inaugurado terá para o Estado do Espírito Santo, e pela própria característica da cultura, né? A gente estava aqui começando a nossa conversa defendendo a importância e a centralidade da cultura para a sociedade. Então, como que a gente vai entender que um espaço cultural ele não pode ser transversal com questões do meio ambiente, questões do mar que está ali do lado, questões da inovação, da educação, enfim, do turismo. Uma coisa que causou, acho que causou desde o início, assim, eu ouvi pessoas que inclusive estavam, né, na época, né, quer dizer, gestão Palatung, assim, anterior, né, de que, na verdade, esse projeto não foi gestado a partir da Secult, quer dizer, ele vem do governo com essa ideia, então ele não tem um diálogo na sua concepção tão forte. Isso lá atrás? Lá atrás, eu estou falando, né? E aí também, desde o início, eu via uma certa crítica da galera falar, mas isso não vai fomentar muito a cultura capixaba, nós estamos precisando de um monte de coisa, vai gastar um mega investimento para fazer um negócio que vai receber obra de fora. Isso é uma ideia que
acho que muita gente ainda tem, assim, né? E ainda não se Exatamente. sabe muito como é que vai ser a gestão, né? Porque se você tem também uma empresa, uma parceria privada, qual vai ser o espaço de participação social e o espaço da cultura feita aqui no Espírito Santo, vou falar de cultura, mas feita Sim. aqui, para ocupar esse espaço, que você, de repente você vai ter uma estrutura muito grande que... Esse ponto ele carrega uma complexidade, inclusive porque que é o que eu chamo de uma espécie de expectativa de redenção que o Cais das Artes vai trazer. E só que esse argumento, inclusive, está em muita gente que tem criticado todo esse processo e tal, não sei o quê. Então, é bom observar mesmo esses dois aspectos. Um a gente precisa, sem dúvida nenhuma, terminar a obra. Existe uma capacidade de geração de recursos com essa obra inaugurada, com esse equipamento inaugurado, que é infinitamente maior do que as questões relativas ao acordo, ao que já foi gasto, porque senão fica né, entra num discurso de criminalização da cultura que a gente já vive e que é muito reproduzido e que foi agora, nesse último governo federal que está acabando agora, muito disseminado, que é de que deveria ter feito estrada, deveria ter feito hospital, não sei o quê. Mas, por outro lado, também tem não sei se é elitista o termo exatamente, mas de que o Cais das Artes vai ser a redenção. Agora tudo vai mudar, porque agora entramos no a exposição patamar, né? X vai vir para cá e não sei o quê. Então, assim, não é nem isso nem aquilo. Então, a gente precisa entender e discutir. E aí teve um seminário recentemente na UFS muito interessante sobre isso. Não sei se você participou lá, que foi o Cais Mais Artes. Não, mas a gente acompanhou assim de longe, né? Que é a questão desse uso e de como que a gente consegue interagir essa produção daqui com esse equipamento que de fato que a gente não tem igual aqui no estado e tem poucos no Brasil. Então não é um aspecto de redenção, mas também não é um aspecto de ser uma coisa fechada para, né? Como que ele até E nem de um certo viralatismo capixaba, né? De achar também que a gente não não vai ter tenha capacidade de ter obras para estar ali, né? E isso é dito muitas vezes, entendeu? Inclusive por pessoas que defendem esse processo todo, né? Eu não tinha usado esse termo aí, viralatismo, né? Mas já que você está falando, mas é uma coisa que eu estou chamando de redenção, assim. Então, cara, não é. A gente tem boas São produções dois aqui. extremos, né? Se a gente tiver recurso, a gente consegue. Agora a gente tem uma lei de incentivo. Nada impede, né? E aí é isso, é aquilo que a gente estava falando, é uma cadência de fatores. Por isso que as leis, esses marcos legais, eles pavimentam. Então, se você tem uma lei de incentivo que você consegue fazer, né, grandes projetos aqui, não tem por que não ocupar esse espaço com a nossa produção que tem qualidade. E a outra questão que eu acho causa muito interesse, né? Que foi uma longa discussão em plena pandemia, inclusive, do Centro Cultural Carmélia de Souza, né? Inclusive já aconteceu um evento lá, mas tem várias questões estruturais ainda a ser resolvido. Foi um espaço importante, anos 80, anos 90, né? E, enfim, acabou abandonado pela própria Prefeitura de Vitória, né? E passado agora ao Estado, foi uma solução para que aquilo não fosse leiloado, né, pela União. Acho que foi também parte de uma luta, né, da sociedade, de políticos também ali, né? Senadora Rose de Que o Freitas. governo, que a SPU, né, Superintendência de Patrimônio da União, não vendesse. E, então, assim, você acha que tem uma perspectiva? Esse deve voltar nesses próximos 4 anos? O que falta? O que precisa desse espaço? O espaço, ele, né, voltando um pouquinho no tempo, ele estava cedido à prefeitura e parte dele já cedido pela prefeitura ao governo do estado, onde funcionou e funciona a TV educativa. Então, essa parte ela estava muito bem cuidada, inclusive lá pela TV. Tinha, inclusive, recentemente, pouco antes daquela briga, enfim, de vende, não vende, tinha recebido investimentos e estava o estúdio... Ela deve continuar lá. aí voltando
acelerando para o presente, a expectativa é que ali vire que venha a sede da rádio, que hoje, né, é na Avenida Vitória, na Reta da Penha, né? Isso. Desculpa, na Reta da Penha, de frente à Mescan, venha ali pro Carmelo, e esse projeto tá sendo tocado. Mas ali nós temos um teatro também. Aí esse sim, a gente tem pensado coisas para lá. E tem a ver, né, com aquilo que eu estava falando da parte de difusão cultural, né? Tem uma parte externa também. Tem né? a parte externa que recebeu o Movimento Cidade, né, lá, que foi um evento apoiado pela Lei de Incentivo à Cultura também. Então você tem ali uma possibilidade, né, muito rica com aquele teatro, que inclusive foi utilizado, né, durante o festival de maneira provisória. Eles fizeram ali um arranjo e conseguiram reativar aquele teatro, que é um teatro bem bacana. Então a gente tem pensado dentro dessa mesma estratégia, né, das questões que eu estava falando anteriormente de difusão, ali como um espaço importante das artes cênicas. Está dentro do nosso radar, junto com a questão da rede de espaços culturais, que é um projeto de lei que a gente, né, que o governador sancionou esse ano, e que agora também a gente começa a ativar de maneira efetiva esse projeto, que é grande, né, que é um programa, na verdade, tanto para os espaços privados quanto para os espaços públicos. Mas aí é um outro assunto. Mas como que vai funcionar essa... Então, assim, o primeiro que essa rede ela tá ancorada, digamos assim, numa lei. Então não é um projeto, assim, uma ação. É uma ideia a partir do entendimento da importância que os espaços culturais têm nessa difusão e também na formação. Essa motivação, digamos assim, enfim, o que nos fez investir forte nessa concepção foi a própria experiência da pandemia para o setor cultural, que eu acho que, assim como na educação, o conjunto da sociedade como um todo, né? Assim, houve um esgarçamento das relações, e que é refletido na evasão escolar. Então, assim, os espaços culturais, dentro de uma lógica um pouco dos pontos de cultura, né? Essencialmente, lá no Célio, é onde a gente consegue, e eu espero agora também que, pelo MIN, que a gente consiga retomar essas políticas, mas, assim, esses espaços, eles, por estarem territorializados, por terem as suas características múltiplas, e uma capacidade também de execução muito dinâmica, assim, né? Muito além da nossa capacidade, entendendo também que uma lógica de editais, ela, né, pelos mesmos motivos que a gente estava falando anteriormente das culturas populares, ela é totalmente incompatível à lógica de um espaço cultural, que é uma lógica do dia a dia, do permanente, né? Não é um edital sazonal que vai dar conta de uma coisa que é fluxo. Então a gente cria um marco que dê conta desse fluxo interminável, digamos assim. Por exemplo, se o governo federal voltar com a política de pontos de cultura, caberia dentro desse sistema? Caberia dentro desse sistema. Mas aí, explicando o sistema, ele tem um aspecto de governança, que é a criação dessa rede, que ela está começando a ser criada, um aspecto de formação para esses gestores desses espaços, que vai desde questões ligadas à comunicação, questões ligadas à curadoria, enfim, temas relacionados a quem cuida de espaço cultural. Uma outra ligada à programação, que é da contratação de ativos culturais, de espetáculos, de oficinas, e da distribuição desses espetáculos pelos espaços, que é o Cultura em Toda Parte, né? É essencialmente esse programa. E um outro ligado à infraestrutura, né? Sobretudo a equipamentos. Então a gente está trabalhando agora para equipar esses espaços culturais. Então esse vai ser o primeiro movimento agora, 2023, para que os signatários dos espaços culturais, da rede de espaços culturais, possam aderir e usufruir, digamos assim, dessas 4 camadas da rede, fugindo de uma lógica
meritocrática, digamos assim, dos editais. Essa é um pouco a perspectiva. E para fechar, mas não Já menos foi. importante, Já foi 1 hora, Vitor? já passa voando, tá quase. Falo pra caramba. Aí, assim, uma grande diferença, né? Além de que, né, você, a sua equipe, bom, vão entrar agora já com 4 anos de experiência à frente, né? Mas, você já falou um pouco, a gente viveu um período dramático da gestão cultural, né, nacional com o governo Bolsonaro, acabando, quer dizer, na verdade é o Temer, né, que acaba com o ministério, mas, assim, o Bolsonaro aprofunda esses O recortes, Temer né? Então, volta, assim, a depois gente ele acaba, volta e depois o e é verdade, Bolsonaro acaba de vez, né? joga a última pá. E agora a gente entra na perspectiva, né, da volta do governo Lula, que teve trajetórias importantes, né, principalmente com o Gil e o Juca Ferreira, algumas oscilações em outras gestões, né, com a Dilma e tal, mas enfim. Margarete Menezes, né, o que você achou dessa indicação? Qual que é a expectativa em relação ao governo federal? Até porque você tem participado muito próximo, né, como pelo Sim, Fórum dos sim. Secretários, de todo esse debate que vem sendo feito, né? Também foram já nomeados outros cargos ali do Ministério, né? Enfim, como é que você acha que isso pode influenciar, né, para a gestão também aqui no Espírito Santo? Cara, eu acho que é muito. Primeiro, o retorno do Ministério da Cultura, ele tem para além da importância simbólica, uma importância prática e objetiva, né, das políticas culturais imensurável. Acho que a gente tem pela frente, né, um momento e um movimento de muita esperança, né, independente de nomes, independente de tudo mais. Eu estou muito animado com a nomeação da Margarete. Eu acho que ela traz alguns elementos importantes aí para esse novo momento, que não é só um momento de recompor o que era, um momento também onde você precisa inventar a dinâmica da cultura, toda a agenda digital, toda a agenda do meio ambiente, atrelado às questões da cultura, todas as questões relativas às práticas inclusivas e tudo mais, elas passaram, né, de lá para cá, do desmonte para cá, muita coisa aconteceu. E eu acho que ela tem essa capacidade, pela sua própria capacidade criativa e inventiva de olhar para esse horizonte, não só de voltar como era, e também ela traz uma característica de internacionalização, assim, de uma pessoa com uma penetração e com uma representatividade, né, enquanto artista, do Brasil para o mundo, que também é um aspecto que eu acho muito importante para o Ministério da Cultura nessa retomada, porque a gente está com uma imagem do Brasil no mundo muito desgastada. Então, esse investimento à cultura, essa priorização que o presidente Lula tem dado, isso pode ter consequências nesse aspecto, né? Que hoje o mundo olha para o Brasil a partir da sua biodiversidade, sobretudo da Amazônia, e toda essa agenda do clima que está, né, na ordem do dia, e sobre o aspecto da sua diversidade cultural, dos seus artistas, da sua potência criativa. E eu acho que ter uma figura como a Margarete, ter essa perspectiva inventiva no Ministério da Cultura pode ajudar esse reposicionar do Brasil para o mundo, e eu acho que o Lula está ligado nisso. Perfeito. E é isso, né? Agora tem um orçamento que veio do governo Bolsonaro, foi feito acertos, mas também tem essa perspectiva das próprias leis, né? Da Aldir Blanc II, da Paulo Gustavo, que a gente já falou, poderia dar uma mexida aí, né? Chegar nas pontas, né? Porque são leis que chegam a todos os municípios que consigam se inscrever, né? Está aberto a todos. Infelizmente, acaba que nem todos. A gente fez um levantamento do Fórum junto com o Observatório da Economia Criativa da Bahia, o levantamento nacional. Eles apontam que 63% das pessoas que receberam o recurso da Lei Aldir Blanc I nunca tinham recebido o recurso
público da cultura. Então, isso é muita É um coisa. fator de animação também, né? De ver que é possível, né? Beleza, Fabrício, obrigado. Essa foi a entrevista do século, produção e locução de Vitor Taveira, apoio técnico de Cauã Elmer, aí de trás das telas, aqui do Estúdio 42B. Danilo Ferraz também, Danilo aqui, Ferraz aqui marcando baixista presença da também. pesada. Aliás, Ouçam ouçam, sábado o disco é... no Como é que é o nome do Spotify. disco? Sábado, Danilo Ferraz. Mas pode ouvir dia de semana também. Então é isso. Lembrando que para saber mais notícias diárias, análises, informações, todo dia tem atualização lá no seculodiario.com.br. Te volto semana que vem para falar um pouco mais de cultura durante esse mês de janeiro todo. Massa. Aí. Bom, Obrigado. até mais. Valeu.